No Saber Direito desta semana, Carlos Eduardo Navarro apresenta um curso sobre direito tributário. O professor fala sobre o imposto sobre valor agregado e detalha a reforma constitucional no consumo, no setor de serviços, na indústria e no comércio. Veja agora a aula 4. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Saber Direito, na nossa quarta aula sobre reforma tributária, na tributação do consumo, mais especificamente. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da reforma nas indústrias, no setor industrial. Então, diferentemente do setor de serviços, que muitas vezes está se manifestando, na imprensa, enfim, por meio das associações setoriais e tudo isso, contra a reforma tributária. E aí me parece que os argumentos de aumento de cargas são bastante relativos, como nós abordamos na aula passada. Em geral, os industriais estão bastante otimistas com os efeitos da reforma tributária, e a ideia dessa aula é a gente ver por quê. Então, vamos falar um pouco do modelo atual, como as coisas funcionam, especialmente com relação ao IPI, e um pouquinho de como se comporta o ICMS na indústria e até o PIS e COFINS, e depois falarmos dos impactos para as empresas pós-reforma, tá? Então, bom, como que é a tributação basicamente das indústrias hoje? Indústrias, embora também possam optar pelo regime cumulativo de PIS e COFINS, especialmente aquelas que estão no lucro presumido, que, portanto, estão dentro do limite de faturamento do lucro presumido, normalmente não estão no lucro presumido e não estão no PIS e COFINS cumulativo. Então, mesmo faturando abaixo do limite, muitas vezes a atividade industrial, por possuir margens baixas, acaba não valendo a pena que essas indústrias estejam nesses regimes, lucro presumido, que traz como consequência o PIS e COFINS cumulativo. Então, eu diria que a maioria das empresas, das indústrias brasileiras, estão no lucro real e, consequentemente, apuram PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Tá? E vamos falar, então, predominantemente de PIS e COFINS não cumulativo, até em contraposição ao PIS e COFINS cumulativo que nós falamos na aula passada. Então, se tem alguma questão de PIS e COFINS cumulativo, veja a aula passada que a gente fala bastante desse regime. Então, industriais, como eu disse, brasileiros, como regra, apuram PIS e COFINS no regime não cumulativo, portanto, têm créditos dessas contribuições, IPI e ICMS. E é sobre eles que nós vamos falar nessa primeira parte da aula. Com relação ao PIS e COFINS, o primeiro deles, o conceito, basicamente, daquilo que dá crédito ou não para fins de PIS e COFINS é o de insumo, então, especialmente os insumos, e aí o entendimento da Receita Federal tradicional é que os insumos são aquilo que dá crédito também para o IPI. Isso é bastante restritivo, a gente vai falar um pouco de crédito do IPI, vocês vão ver que é bastante restritivo o que dá crédito para a legislação do IPI, então muitos contribuintes foram ao Poder Judiciário em várias disputas com a Receita, e a posição do Superior Tribunal de Justiça é um pouco diferente, ela não é tão restritiva como sempre foi a posição histórica da Receita Federal do Brasil. Então, o STJ ampliou um pouco o conceito de insumo, mas ainda assim, não dá para a gente falar que é uma não cumulatividade ampla, como aquela que se pretende ter nos novos tributos. Então, há várias despesas, mesmo de uma operação industrial, que não dão crédito de PIS e COFINS e que passarão a dar crédito de IBS e CBS. Tá? Mas é uma não cumulatividade, eu diria que das maiores, se a gente comparar com o IPI e com o ICMS, é de PIS e COFINS. Quando a gente chega no IPI, a gente tem a menor das não cumulatividades, ou seja, vamos tratar aqui primeiro dos dois extremos. Então, quando a gente fala da legislação do IPI, a gente tem créditos muito limitados. Basicamente, o que dá crédito hoje para o industrial são as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem. Então, nada mais que um industrial adquira com o IPI vai dar crédito para ele.
É claro que muitas despesas que ele adquire, né, despesas do dia a dia, não tem IPI. Né? Então, a energia elétrica, né, o serviço de comunicação para a internet, por exemplo, da indústria, isso não tem IPI mesmo, então, obviamente, não poderia dar crédito. Mas, mesmo itens que podem ser relevantes e que podem ter incidência do IPI, não dão crédito, como, por exemplo, os bens do ativo. Então, se uma indústria compra máquinas para colocar na sua linha de produção e essas máquinas têm IPI, ela não vai poder tomar crédito do IPI. Então, é de fato uma não cumulatividade bastante limitada, né, que a gente tem no IPI. E a mesma coisa os bens que são chamados pela legislação de bens de uso e consumo, né, que são bens usados na operação, né, na atividade empresarial, mas que não têm relação direta com o processo produtivo. Né? Então seriam bens de uso e consumo, por exemplo, o papel que está lá no escritório, né, a caneta do escritório, enfim, são itens que são vinculados à atividade empresarial, né? Ninguém tem dúvidas que o papel sulfite usado na empresa é da empresa, né? É para uso da empresa, mas que não dão créditos, né? São classificados como bem de uso e consumo e não dão crédito. E por fim, o ICMS tem uma não cumulatividade, eu diria, intermediária aí entre PIS e COFINS e o IPI, porque ele dá crédito, admite crédito em relação aos bens do ativo, assim como o PIS e COFINS faz, e diferente do IPI, que não admite créditos de bens do ativo, mas também não dá crédito em relação aos bens de uso e consumo. Né? Então, a tal do papel sulfite ali para usar na impressora, tinta da impressora, enfim, que eu compro para o escritório administrativo, lamentavelmente, não dá crédito para fins do ICMS. Então essa foi uma promessa, inclusive, né, na Lei Candir, de que esses créditos um dia viriam, mas não virão. Né, eles foram sendo postergados cada vez que chegava no prazo para que o crédito de uso e consumo fosse dado. Isso era postergado pelo legislador complementar e nunca tivemos essa não cumulatividade mais ampla para o ICMS. Tá? Então, em relação à não cumulatividade, a gente tem uma mudança muito grande com a Emenda Constitucional 132, que, como eu já falei para vocês, vamos explorar um pouco mais, traz uma não cumulatividade ampla. Não cumulatividade ampla significa que 100% daquilo que eu adquiro vai dar crédito? Também não. Né? Então, a Constituição traz como exceção à não cumulatividade os chamados bens de uso e consumo pessoal. Você fala, pô, mas não era aquilo que não dá crédito para o ICMS? Não. Aqui as nomenclaturas são parecidas, mas significam coisas muito diferentes. O ICMS não dá crédito de bens de uso e consumo, ponto. IBS e CBS não vão dar crédito em relação aos bens de uso e consumo pessoal. E o que são os bens de uso e consumo pessoal? São aqueles bens de uso e consumo das pessoas, né, dos indivíduos. Então, por exemplo, não vai dar crédito plano de saúde. Né? Por quê? Porque quem fica doente não é a pessoa jurídica. Por mais que a pessoa jurídica pague, não é, essa despesa, assuma essa despesa dos seus funcionários, não é ela que fica doente. Né? A mesma coisa é o vale-refeição. Né? Quem se alimenta, né, são as pessoas físicas. Então, a ideia aqui da legislação é excluir aquilo que são bens de uso das pessoas físicas, né, uso e consumo das pessoas físicas, que eventualmente são arcados pela pessoa jurídica. Né, porque eles podem ser pagos pela pessoa jurídica, mas eles não serão usufruídos, consumidos de fato pela pessoa jurídica, e sim pelas pessoas físicas. Né? Então vamos pensar numa festa de fim de ano do escritório. Né? Então eu vou adquirir ali comida, bebida, alcoólica ou não, tudo isso vai ser consumido pelas pessoas físicas. Né? Por mais que a despesa seja custeada pela pessoa jurídica, isso não é algo que vai dar direito a crédito. Tá? Então a lógica aqui é excluir tanto os desvios, né, e há casos na literatura internacional de discussões fora do Brasil, né, em outros países que adotam o modelo de tributação do IVA, há casos bem peculiares. Há um, por exemplo, de um pai que pagou a festa de casamento da filha pela pessoa jurídica. E aí, obviamente, a decisão, ao final, foi que isso não pode dar direito a crédito.
né? Porque ali, na verdade, a pessoa jurídica, não é ela que vai se beneficiar, né, dessa festa. Quem vai se beneficiar é a pessoa física, no caso, inclusive nem a do pai, né, mas a da filha. Então, esse é um presente que estava sendo dado e que não tem nada a ver com as atividades da empresa propriamente. Então, sejam aquelas que não têm qualquer relação com a atividade empresarial, ou sejam aquelas que até têm relação com a atividade empresarial, né? Então esses exemplos que eu mencionei para vocês, eles têm relação com a atividade empresarial, né? Vamos pensar então no Vale Refeição, né? No plano de saúde, ou até na festa da firma, né? Não é a festa da filha, mas a festa da firma. Obviamente faz parte ali da atividade, mas é uma despesa que vai beneficiar as pessoas físicas e, portanto, ela não vai dar direito a crédito. Tá? Então, é isso que não dá direito a crédito. Obviamente, a caneta do escritório, a energia elétrica do escritório, a internet da empresa, o papel sulfite, tudo isso vai dar direito a crédito. Então, a gente tem uma quebra de paradigma muito grande, né, em relação a isso que eu venho chamando, né, de creditamento amplo, que é a possibilidade de, enfim, encerrar esse modelo de resíduos tributários e de cumulação que a gente tem hoje na tributação sobre o consumo. Tá? Então aqui é, sem dúvida, uma mudança de paradigma bastante importante. Além disso, né, então, o que muda na vida dos industriais? Então, além do fato deles passarem a tomar créditos de maneira mais ampla, né, sobre praticamente todas as despesas da empresa, né, ressalva feita, como eu disse, a esses chamados, né, bens de uso e consumo pessoal. As indústrias, elas podem vir a ser chamadas para pagar o imposto seletivo, né? Então, acabei não mencionando o imposto seletivo na aula de serviços, porque é bastante pouco comum que serviços sejam tributados pelo imposto seletivo. Tá? Pode acontecer. O único caso que eu encontrei na literatura internacional de serviço que faz mal à saúde e foi tributado, ou é tributado, né, pelo imposto seletivo ou pelo correspondente do imposto seletivo fora do Brasil, é o serviço de bronzeamento artificial. Tá? O único caso que eu encontrei. Em geral, o imposto seletivo incide sobre produtos mesmo, tá? E não sobre serviços. Então, alguns industriais experimentarão o recolhimento, né, do imposto seletivo. O imposto seletivo não tem tantos dispositivos na Constituição, então sabemos menos do desenho do imposto seletivo pela Constituição, pela redação constitucional, do que a gente sabe em relação ao IBS e CBS. O comando constitucional, como eu falei, é para que atinja bens, também pode atingir serviços, que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Tá? E aí são várias as literaturas técnicas, né, e as experiências em torno de um imposto seletivo em outros países. O que é muito comum que haja em outros países e que pode ser que o Brasil também adote? Imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas e cigarro. Então é muito comum que esse imposto exista em outros países e é algo que, por fazer mal à saúde, pode sim estar dentro do escopo do nosso imposto seletivo. Há uma dúvida em relação às armas de fogo. Vários países tributam por esse imposto especial armas de fogo, mas aqui no Brasil há dúvidas se a redação constitucional permite, tá, pessoal? Porque a gente fala em fazer mal à saúde e o meio ambiente. E aí fica a dúvida se as armas podem estar inseridas nesse contexto. Fato é que, durante a tramitação da PEC, um dos objetivos era claramente incluir as armas, mas essa redação final excluiu essa possibilidade, ou pelo menos tentou-se excluir essa possibilidade de maneira mais direta, mais óbvia. Então agora será necessária uma construção um pouco diferente para conseguir dizer que armas fazem mal, seja à saúde, seja ao meio ambiente. Outro exemplo bastante comum desse imposto especial sobre consumo, né, que é o nosso imposto seletivo, são os combustíveis fósseis, né, que indubitavelmente fazem mal ao ambiente, né, esses gases de efeito estufa. Então, é muito provável que no Brasil a gente tenha também a incidência desse imposto seletivo sobre o combustível em si, ou eventualmente até sobre bens
que utilizam combustíveis, né? Então, veículos a combustão, por exemplo. Então, é possível, tá? Ninguém sabe exatamente quais serão esses bens. Isso vai ser definido pelo legislador, né, pelo Congresso Nacional, mas o fato é que tem que se enquadrar dentro dessas duas caixinhas, né? Mal à saúde ou mal ao meio ambiente. Então, o imposto seletivo vem com um desenho do ponto de vista constitucional para ser um tributo de início de cadeia, né? Então, um tributo monofásico e de início de cadeia. Por isso que muito provavelmente será um tributo recolhido pelos industriais, tá? Então, acho que vale a pena a gente falar aqui, porque sendo um tributo de início de cadeia, deve ser recolhido ou pelo industrial ou pelo importador, né? Claro, quando a gente estiver diante de um produto importado. Então, sendo o produto nacional, deve ser recolhido pelo industrial, sendo o produto importado, deve ser recolhido pelo importador. E aí, portanto, a sua incidência, né, será de maneira monofásica, portanto, não haverá uma tributação plurifásica, né, em vários elos da cadeia, sim, uma tributação monofásica. E a Constituição admite que ele possa ser cobrado ou mediante uma alíquota, que é o que nós chamamos de cobrança ad valorem, né, então um percentual sobre o valor da operação, ou até um recolhimento fixo, né, por unidade de medida, que é uma cobrança que muitas vezes acontece em outros países, né? Uma cobrança por unidade ou por metro cúbico, né? Por litro, enfim, esse tipo de cobrança também pode acontecer. E é possível até que haja os dois, né? Ou seja, haja um componente da tributação aplicado ad valorem e um componente também aplicado por unidade de medida. Tá? Nada impede que isso aconteça em relação ao nosso seletivo. Então, será um tributo típico, né, dos industriais, então indústrias que fabriquem aqui no Brasil esses produtos que venham a ser incluídos, né, no rol de produtos tributados pelo imposto seletivo, recolherão esse tributo. Tá? E o IPI? Né? O IPI é algo que nós temos, de alguma maneira, próximo a um imposto seletivo hoje previsto na legislação. Tá? Ele tem papéis bastante diferentes do imposto seletivo, mas ele tem uma certa seletividade, né? Então, o princípio da seletividade é aplicado ao imposto ao IPI atualmente. Só que o princípio da seletividade ele tem dois aspectos reconhecidos pela doutrina, pela jurisprudência, né? Inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, são duas as funções da seletividade. Ou ele age como uma medida de redução de regressividade. O que é isso? Falamos lá no começo do nosso curso, né, que a regressividade é uma característica típica da tributação do consumo que faz com que os mais pobres acabem pagando mais, né, porque eles acabam consumindo toda a renda, então é algo típico da tributação do consumo ser regressiva. Ao contrário da tributação da renda, que tende a ser progressiva, né? Ou seja, quanto mais renda eu tenho, maior a minha tributação, né? Então a regressividade é o contrário disso. Então, quando a gente tem essa tributação do consumo, que portanto é regressiva, né? Inevitavelmente é regressiva, o instrumento usado lá no passado, né? Lá em 1988, para tentar diminuir um pouco essa regressividade é justamente o princípio da seletividade. Né? Qual era a ideia do princípio da seletividade? Era ter uma alíquota de IPI maior para itens supérfluos e menor para itens essenciais. Claro que há, às vezes, até alguma carga de preconceito nisso, né? Como se ele dissesse, olha, vamos colocar aqui, sei lá, relógio de pulso como um item supérfluo. Não é bem verdade, né? A pessoa pode ser pobre e gostar de usar o relógio de pulso, assim como ela pode ser rica e não ter nenhum interesse por relógios de pulso. Mas era uma tentativa de separar certos bens e dizer esses bens são mais supérfluos, portanto devem ser mais tributados, esses bens que são essenciais devem ser menos tributados. De novo, né, pessoal? Era uma tentativa de tentar mitigar um pouco, né? Porque vamos dizer que o arroz e feijão tivessem alíquotas muito baixas. Significa que arroz e feijão são... Né, o rico não come arroz e feijão? Claro que come. Então, né, olhar para o produto não é uma boa forma. Claro,
salvo extremos, né? Então, helicóptero, né? Muito provavelmente ninguém que é pobre compra helicópteros, né? Então, salvo, obviamente, casos bastante excepcionais, a gente tem algum tipo de limitação, né, para aplicar a seletividade como esse instrumento redutor de regressividade. Mas esse era o primeiro papel da seletividade, como eu disse, reconhecido amplamente pela doutrina, também pela jurisprudência. O segundo papel da regressividade, da seletividade, é justamente esse que foi capturado pelo imposto seletivo, não é? Que é gravar, onerar bens que causam externalidades negativas, né? O que causam, no caso do imposto seletivo, escolhemos, né, mal para a saúde e para o meio ambiente. Então o IPI tem um pouco desse aspecto, né? Tanto que a gente vai ver o IPI tem alíquotas mais altas para armas, né, bebidas alcoólicas, e ali o objetivo, sem dúvida, não é tratar a pessoa mais pobre, né, tributar menos o mais pobre, né? A bebida alcoólica pode ser consumida pelo mais rico ou mais pobre, e ela tem alíquotas mais gravosas em todas elas, né? O objetivo aqui era tentar, né, desestimular um pouco esse consumo ou até reparar um pouco do gasto público que isso traz, né? A bebida alcoólica traz dependência química, né, necessidade de gastos públicos em saúde, tudo isso. Então, pode ser uma forma, né, de trazer essa arrecadação adicional justamente para custear essas externalidades negativas, né, esses efeitos perversos trazidos pela bebida, pelas armas, enfim. Então, o IPI tinha esse papel, né, ou tem ainda hoje esse papel de atuar com bastante seletividade, mas, de novo, seletividade olhada sob dois prismas diferentes. Um deles que foi capturado pelo imposto seletivo, né, que é esse das externalidades, o outro não. O outro não foi capturado pelo imposto seletivo. Essa ideia, né, de tentar reduzir a regressividade, a escolha do Constituinte agora, né, revendo um pouco a escolha de 1988, foi uma escolha dupla e voltada não ao imposto seletivo, mas ao IVA dual, que foi trazer diferentes alíquotas, né? Por isso que eu falei para vocês, serviço de saúde, serviço de educação, né, tem redução de alíquota, né? Uma redução de 60%, inclusive, uma redução bastante generosa. Por quê? Porque são itens essenciais, né? Então, essa lógica de essencialidade veio no IBS e na CBS, mas veio complementada por uma outra medida que me parece ainda melhor para reduzir a regressividade, que é o tal do cashback, né? Já falamos um pouquinho sobre o cashback, é uma medida de devolução para famílias de baixa renda de todo ou parte do imposto suportado na aquisição de bens, né? Então, aqui a pessoa vai, né, a pessoa que é de baixa renda vai comprar o arroz, por exemplo, com o mesmo tratamento tributário do arroz que é comprado pelo rico. Ou seja, na hora de comprar o arroz, a carga tributária é a mesma, mas depois ele vai receber uma parte desse tributo de volta, nesse tributo que estava lá no preço do arroz, vai receber de volta, enquanto aquele de alta renda não vai receber. Tá? Então aqui o mecanismo do cashback me parece bastante mais adequado para medir do que olhar para o produto, né? Porque olhar para o produto é sempre uma visão mais distorcida do que olhar para a pessoa. Não é? Então, não existe isso de produto de rico, produto de pobre, né? Então, mesmo itens, às vezes, bastante caros, né, são comprados por ricos e pobres, né? Então, o exemplo que eu dei do relógio, um celular, né? Enfim, todo mundo tem que ter, e aí querer fazer essa distinção pelo produto é problemática, é muito melhor fazer essa distinção pela pessoa, né? Então, olhar para aquela pessoa de baixa renda e para ela devolver esse tributo. Então essa medida, né, do cashback me parece uma medida muito mais moderna que a seletividade para atingir aquela lógica de regressividade, né? Ou seja, quando a seletividade tem a ver com a regressividade. Porque quando a seletividade tiver a ver com produtos que causem mal à saúde ou ao meio ambiente, aí sim nós vamos ter um imposto próprio, que é o imposto seletivo.
E o que vai acontecer com o IPI, não é, na reforma tributária? Então eu já dei alguns spoilers antes para vocês, mas agora a gente fala propriamente do IPI. Então o que acontece com o IPI na reforma tributária? Como eu disse para vocês, o IPI não vai acabar, né? Ele vai ter uma redução bastante importante no seu escopo, mas ele não vai ser extinto completamente. Para aqueles bens que tenham o imposto seletivo, né, então bens que sejam escolhidos ali, né, como bens que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, aí sim, para esses bens não haverá o IPI, ou seja, o legislador decidiu impedir que o mesmo bem esteja sujeito tanto ao seletivo quanto ao IPI. Portanto, para tudo aquilo que vier ao seletivo, vai acabar o IPI. Então essa é uma primeira limitação ali do escopo, né, da aplicação do IPI. Mas temos uma segunda limitação ainda maior, que é, vou dizê-la ao contrário, inclusive. Ao invés de dizer para quem não vai ter IPI, vou dizer para quem que vai ter, que é uma aplicação, como eu disse, bastante limitada. Então, quem vai continuar pagando IPI? Né? Quem são os industriais, aqui falando do nosso setor industrial, que continuarão pagando o IPI? Tá? São aqueles cujos produtos sejam fabricados na Zona Franca de Manaus, ou seja, tenham uma fabricação, mas o industrial está fora da Zona Franca. Então, o que eu quero dizer com isso? Ficou um pouco confuso, mas né, não é fácil de explicar, melhor explicar com um exemplo. Então, vamos imaginar que a Zona Franca tenha um fabricante de televisores, tá? Então, vou lá na Zona Franca, tem uma fábrica de televisores. Quem vai pagar o IPI? Todos os fabricantes de televisores, mas que estejam fora da Zona Franca, não os da Zona Franca. Ou seja, é produto fabricado na Zona Franca, mas por quem esteja fora dela. Tá? E qual é o objetivo disso? Né? Então vamos imaginar que a Zona Franca tem a indústria A, que é uma indústria de TV, e fora da Zona Franca tem uma indústria B, que é a indústria de TV. A indústria da Zona Franca não vai pagar IPI. A indústria fora da Zona Franca vai pagar o IPI. O que vai acontecer? A indústria fora da Zona Franca vai ter uma carga tributária maior, ela vai ser menos competitiva, sob essa perspectiva do IPI. Qual é o objetivo, portanto? O objetivo é justamente deixar a indústria da Zona Franca mais competitiva perante os seus competidores. Ou seja, que o sujeito da Zona Franca tenha um benefício em detrimento do outro. Qual benefício é esse? Não recolher o IPI. Tá? Então, a lógica aqui, o sentido do IPI é ser um diferencial competitivo para quem está na Zona Franca, mas pela via negativa. Né? Às vezes a gente vê o tributo sendo usado como um diferencial competitivo, mas aqui a gente tem a isenção, né, para quem está na Zona Franca. Então, todas as TVs, em princípio, terão IPI, porque alguém fabrica na Zona Franca, e só quem está na Zona Franca vai ter isenção, quem está fora da Zona Franca não vai ter isenção. Tá? Então, a gente vai usar o IPI como um instrumento de sobreonerar, né, ou seja, onerar mais aquele que está fora da Zona Franca, caso o produto dele também seja fabricado na Zona Franca. Isso talvez dê alguns pontos de discussão, né? Especialmente de identificação, né? Mas como que eu vou saber exatamente, né, se o meu competidor está na Zona Franca? Quais diferenças seriam razoáveis, né, entre um produto e outro? Né? Então é por NCM, mas dentro de um código NCM eu posso ter produtos diferentes, enfim. Então isso tudo vai precisar ser regulamentado, porque a ideia, obviamente, é trazer uma desigualdade na competição, o que significa que os produtos devem ser produtos que competem entre si. Né? Se os produtos não forem exatamente, não competirem exatamente entre si, o ideal é que não haja, né, essa diferença. Não tem porquê, não faz sentido eu beneficiar a Zona Franca num caso em que ele não compete com o sujeito que está fora da Zona Franca. Então, muita água vai passar embaixo dessa ponte, e a gente não tem exatamente segurança neste momento, mas deveremos ter após a regulamentação. Então, industriais que continuarão pagando IPI, tá? Mesmo depois da reforma tributária. Industriais que estejam fora da Zona Franca, tá? Primeiro passo, cujos produtos sejam fabricados na Zona Franca,
tá? Por outros, obviamente, não por ele, porque ele está fora, e desde que esses produtos não estejam sujeitos ao imposto seletivo, porque, como eu disse, não dá para ter imposto seletivo e IPI sobre os mesmos bens, tá? Ou será um, ou será outro. E o resto? O resto não vai ter mais IPI. Tá? Então, todos os outros industriais, então se você eventualmente trabalha numa indústria, né, verifique aí se você tem, né, o que a sua indústria produz, se tem algum concorrente na Zona Franca. Porque se não tiver, não haverá, o IPI vai acabar para você. Tá? Aí só um ponto de atenção, né, porque a Zona Franca é um organismo vivo. Então, enquanto ela existir, e ela existirá por muito tempo, né, a gente vai precisar, muito provavelmente, monitorar entrada e saída de fabricantes da Zona Franca. Né? Então, durante a tramitação da emenda constitucional, né, quando era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, houve até uma previsão, né, uma possibilidade de travar essa lista da Zona Franca, ou seja, de dizer são os produtos fabricados na Zona Franca na data tal. Mas isso não passou, tá, pessoal? Então, em tese, o fato de você hoje não ter nenhum competidor na Zona Franca não significa que você não possa vir a ter. Então, talvez essa seja uma realidade que deve ser analisada mês a mês, ano a ano, enfim, né? Como eu disse, a matéria deve ser regulamentada para dizer qual é, né, o monitoramento que eu devo fazer. Então, se hoje eu tenho um competidor na Zona Franca, mas amanhã ele fecha ou se muda de lá, então o natural é que eu não precise mais pagar IPI. Mas quando vai ser isso? No mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, enfim, a gente precisa ter essa regulamentação. E a mesma coisa se hoje eu não tenho competidor na Zona Franca, mas amanhã alguém se instala, né, lá na Zona Franca, eu passo a ter um competidor. Então, como que vai funcionar essa inclusão e exclusão, né, de produtos nessa, muito provavelmente, listagem que nós teremos de produtos sujeitos ao IPI. Tá? Então, isso aqui deve ficar para uma regulamentação que virá em breve sobre, né, a aplicação efetiva do IPI nas operações. Então, hoje, se você é um industrial, o que você pode fazer é monitorar se você tem ou não competidores na Zona Franca, né, identificar os NCMs ali. Não é necessariamente uma tarefa das mais simples, mas é isso. Hoje você consegue fazer e aí pode estimar, né, os impactos para você, né, para a sua indústria, caso tenha, que é a manutenção do IPI, ou caso não tenha esse competidor na Zona Franca, que é o fim do IPI. Tá? Então, em relação ao IPI, né, primeiramente, temos ali essa possibilidade de que ele acabe. Vai acabar, claro, para a maior parte dos produtos, né? Hoje a gente tem uma lista que ocupa toda a nomenclatura de mercadorias, né, a NCM, mas obviamente nem tudo ali está sujeito ao IPI. O IPI faz um recorte de produtos industrializados. Né? Então, um bem que não seja industrializado está lá na TIP, mas vai estar com a expressão NT, né, não tributado. Então, hoje o IPI tributa, né, onera, incide sobre tudo que está na TIP e tem algum número, né, seja ele zero, que é uma alíquota zero, seja, enfim, alíquotas, algumas alíquotas bastante grandes, né, como eu disse, para produtos supérfluos ou produtos cujo consumo se pretende desestimular, a gente tem lá altas alíquotas de IPI. Então, se eu olho a TIP, que é a tabela de incidência do IPI, e tem números, significa que é um produto industrializado. Se tem letras, NT, significa que não é industrializado, portanto, nunca esteve sujeito ao IPI. Então, se você olha, né, o seu produto, tem lá na TIP um número, ainda que zero, você potencialmente é alguém que pode continuar recolhendo o IPI. Quando que recolherá, portanto, como eu disse, quando você tiver um competidor na Zona Franca de Manaus. Tá? Então vale a pena analisar se a sua indústria, né, ou se a indústria, enfim, para quem você trabalha, se tem ou não algum competidor na Zona Franca. Em não tendo, afinal, a Zona Franca tem, né, uma atuação bastante limitada, né, tem para a Zona Franca uma quantidade relativamente grande de indústrias, mas para o Brasil, né, é uma quantidade bastante limitada. Então a tendência é que o IPI seja bastante reduzido em relação ao que ele é hoje.
Tá? Então, devemos ter a maior parte dos industriais não sujeitos ao IPI a partir da reforma. O que os industriais vão recolher, então? Imposto seletivo, caso, como eu disse, tenham tributos, fabriquem produtos que sejam listados pelo imposto seletivo, como produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, e fora isso, recolherão o nosso IVA dual como qualquer outro fornecedor de bem, serviço, mercadorias, direitos, enfim. Tá? Então, a vida do industrial tende a ser uma vida bastante simples, desde que não exista ali para ele o imposto seletivo, não exista o IPI, e como eu disse, para a maior parte das indústrias não haverá mesmo nenhum imposto seletivo e nem o IPI. Tá? Então é uma vida de recolhimento de IVA dual, de IBS e CBS, um pouco de acordo com as características que eu mencionei para vocês em relação ao setor de serviços, ou seja, tributação de destino, não cumulatividade ampla, então materialidade ampla, exceção feita, claro, às imunidades, então se eu sou um exportador, um industrial que exporta, as exportações estão imunes, como a gente já falou, com a possibilidade de manutenção de todos esses créditos e caso eu exporte muito, ou exporte tudo, 100% da minha operação, tenho a possibilidade de recuperar esses créditos acumulados e a promessa é que de uma maneira bastante mais simples do que acontece atualmente. Então, atualmente, se o sujeito tem créditos acumulados, ele vai ter tratamentos diferentes em relação ao ICMS, ao PIS e COFINS ou ao IPI. Então, um pouco tem a ver com a razão do acúmulo, então os exportadores podem ter situações mais benéficas a depender do estado, tem situações mais benéficas para o PIS e COFINS, por exemplo, mas aquele que não é exportador eventualmente pode ter bastante dificuldade, inclusive com o PIS e com a COFINS. Tá? Então aqui, para cada um dos tributos, a gente vai ter um regime de tratamento do crédito acumulado. Então veja, essas restrições que a gente tem hoje, então o ICMS, por exemplo, raramente a gente pode encontrar uma situação em que o ICMS é devolvido em dinheiro, um crédito acumulado de ICMS na conta desse fornecedor. Então essa realidade tende a mudar, como eu já mencionei para vocês anteriormente, por conta dos novos mecanismos para crédito acumulado que a gente vai ter na reforma. Então a reforma vai ter, primeiro, uma tendência de acúmulo menor de créditos, mas caso isso aconteça, como eu disse, por conta de uma exportação, por exemplo, então caso aconteça o acúmulo de créditos, a tendência é que a gente tenha um modelo bastante melhor, inclusive com restituição em dinheiro, tá? Porque é assim que acontece nos IVAs pelo mundo. Então, obviamente, a primeira tentativa é que o sujeito gaste com o próprio, compensando com o próprio recolhimento do IVA, mas caso ele seja um grande acumulador, vamos de novo trazer o exemplo do exportador, essa devolução deve ser rápida e em dinheiro. Tá? Então, de fato, um paradigma bastante novo. Tá? Um outro ponto que é importante a gente falar e que é típico de muitas indústrias, não de todas, mas de muitas indústrias, que é a convivência com a substituição tributária do ICMS. Tá? Então, o que é a substituição tributária do ICMS, falando de maneira bastante superficial, evidentemente, bastante rápida. Substituição tributária do ICMS é uma antecipação do recolhimento, em geral sobre o industrial e também sobre o importador. Ou seja, aquele de início de cadeia. Então é uma lógica parecida com uma tributação monofásica. Eu cobro o tributo lá no início da cadeia, peço ali para o industrial ou para o importador pagarem esse imposto e o imposto está pago por toda a cadeia. Tá? Então, esse modelo de substituição tributária é um modelo bastante comum para o ICMS e bastante comum para as indústrias, porque como a indústria é o início de cadeia, muitas vezes a indústria acaba recolhendo o ICMS-ST, caso, claro, o seu produto esteja sujeito ao ST e ele faça uma operação que está dentro do campo de abrangência da substituição tributária. Tá? Então, substituição tributária, em princípio, acaba com a reforma tributária. Tá? A substituição tributária não combina com o IVA.
né? Então, o mais provável, isso não está absolutamente categórico na Emenda Constitucional 132, mas como o Brasil traz um IVA, né, bebendo da experiência dos outros países, né, que implementaram o IVA, e aí desde os países europeus que implementaram o IVA lá nos anos 60 até países que implementaram IVAs mais modernos, né, nos anos 80, nos anos 90. Então, o Brasil bebe da experiência desses países e a substituição tributária não combina com o IVA. Pô, mas por que não combina com o IVA? Não combina porque a substituição tributária é uma tributação de origem, né? Ela está muito centrada no começo da cadeia, e o IVA é um tributo de destino, não é? A gente até vai ter uma tributação monofásica no IVA, tá? No nosso IBS, nossa CBS, que é o caso dos combustíveis, né? Então os combustíveis, por conta do problema, né, que a gente tem de sonegação no mercado de combustíveis, terão uma incidência monofásica. Mas é um caso muito específico e muito excepcional, tá? A lógica do IVA, como eu quero uma tributação no destino, né, eu quero buscar, como a gente falou anteriormente, aquele sujeito que mora lá em Tamandaré, né, no Pernambuco, eu quero que ele pague tributo lá, para o município de Tamandaré, para o estado de Pernambuco, né? Então a lógica é que tenhamos operações sucessivas, né, nessa plurifasia, sendo tributadas, e a gente encaminhe esse recolhimento sempre olhando para o destino, né, para chegar lá na última etapa e deixar toda essa arrecadação lá para o último estado, para o último município, né? Então o recolhimento que vai sendo feito para o comitê gestor, né, do IBS, porque, de novo, a parcela federal é a parcela federal, né? Só temos um país, então aquilo que vai para a União já está resolvido. Mas vamos imaginar que eu tenho uma cadeia industrial, sou industrial de leite, para usar um exemplo que já trouxemos anteriormente. Aquele sujeito do leite está vendendo, por exemplo, da cidade de São Paulo para a cidade de Goiânia, não é? Hoje ele paga boa parte do ICMS para São Paulo, para o estado de São Paulo. Amanhã esse recolhimento vai ser feito para Goiânia e para Goiás. Como eu disse, não recolhendo guias para esses estados, mas recolhendo para o comitê gestor de acordo com a tributação escolhida por esses locais. Mas pode ser que Goiânia não seja ainda o destino final do consumidor, né? Pode ser que a mercadoria depois saia desse atacadista goiano e vá para uma loja de varejo, por exemplo, em Pontalina. Puxa, então aquele dinheiro já foi para Goiânia? Não. Aquele dinheiro estava previamente destinado a Goiânia, mas o comitê gestor ainda ficou com esse dinheiro na mão, esperando chegar no consumidor final. De repente, aquele atacadista vende para um varejista de Pontalina, que aí vai recolher um imposto também para o comitê gestor, e todos, né, esses dois tributos, dois montantes, primeiro pago pelo industrial, segundo pago pelo atacadista, vão ficar ali esperando para serem destinados para o município de Pontalina, né, e também, consequentemente, para o estado de Goiás. Tá? Então, a lógica do comitê gestor de conter, né, esses recursos, de manter esses recursos né, sob sua administração, tem, como eu disse, duas ótimas consequências, né? Uma primeira é garantir a devolução, caso alguém no meio desse caminho exporte, enfim, e faça jus à devolução desse dinheiro, e também é não entregar o dinheiro para que seja usado efetivamente por um estado, por um município, porque pode ser que eles não sejam o destino final do produto, né? Então ou do serviço, enfim, mas é segurar um pouco isso, para ver, ao final, quem será efetivamente o consumidor final, né, o destinatário final desse produto. Tá? Então a lógica aqui é uma lógica de manter esses recursos sob a administração do comitê gestor, aguardar a última etapa, de fato, sujeito varejista de Pontalina vendeu para alguém em Pontalina, está resolvido, transfere-se a arrecadação toda, né, a parcela municipal para Pontalina, a parcela estadual para o estado de Goiás. Ou, vamos imaginar que esse varejista, na verdade, ele tem duas operações, uma operação física e uma operação de e-commerce. E aí ele acaba não vendendo para o sujeito de Pontalina, mas vendendo para o sujeito do Distrito Federal. E aí? E aí esse dinheiro, como nunca foi transferido ainda para Pontalina, e nem para Goiás, né? Estava esperando o destino final. Destino final foi Distrito Federal, transferimos, né, o comitê gestor
transfere isso para o Distrito Federal. Tá? Então, isso não combina, né? Essa mecânica, essa sistemática, em nada combina com a substituição tributária. Quem acompanha, né, parte dos debates no Congresso Nacional sabe que existem forças, né, pressões ali para que a substituição tributária seja implementada, mas eu não acredito nisso. De fato, me parece absolutamente incompatível a substituição tributária com o modelo de tributação de IVA, né, que, como eu disse, é um modelo de tributação de destino, é um modelo de tributação ou de devolução rápida, né? A substituição tributária é bastante distorsiva. Claro que isso gera consequências, né? Consequências tanto para as empresas como consequência para os fiscos, né? Então, vamos pensar na vida do industrial hoje. Vamos usar um caso extremo aqui, que é um industrial de cosméticos. Pensa numa indústria de cosméticos. Pode acontecer de uma indústria de cosméticos recolher todo o tributo indireto nela e ninguém mais recolher nada. Porque, como eu disse, muitas indústrias e cosméticos, é um caso, tem substituição tributária. O IPI também é um tributo de início de cadeia, ou seja, que não segue, né, durante toda a cadeia. Ele não é monofásico, ele é plurifásico, mas ele é um tributo que acaba, né, antes de chegar no varejo, muitas vezes. E no caso dos cosméticos, a gente tem hoje um PIS e COFINS monofásico. Lembra do PIS e COFINS monofásico que eu falei lá atrás nos medicamentos? Também existe para cosméticos, existe para autopeças, alguns outros produtos. Então essa indústria de cosméticos, quando ela vende o produto dela, ela recolhe muitas vezes o ICMS da sua venda, o ICMS-ST, substituição tributária, das vendas futuras, o IPI, o PIS e COFINS, e depois ninguém recolhe mais nada. O atacadista de cosméticos não recolhe mais nada, o varejista de cosméticos não recolhe mais nada. Não recolhe ICMS porque já foi antecipado na substituição tributária, não recolhe IPI porque não são contribuintes do IPI, não recolhe o PIS e COFINS porque tem alíquota zero, dada essa tributação monofásica. Então veja, hoje a gente tem um modelo de tributação bastante concentrado nas indústrias. É muito comum que indústrias recolham muitos, às vezes todos os tributos da cadeia, depois ninguém recolhe mais nada. Nesse caso, com a mudança para o IVA e uma tributação efetivamente plurifásica, cada etapa da cadeia, a gente tende a ter uma redução muito grande para o fluxo de caixa das indústrias. Ou seja, ela vai conseguir vender por um valor muito menor, não vai precisar adiantar, né, tanto desse tributo, e vai ter uma melhora expressiva, né, no seu fluxo de caixa a partir da reforma tributária. Por quê? Porque ela não vai mais recolher o tributo de todo mundo, né, da cadeia inteira, o tributo até chegar ao consumidor final. E sim, cada um vai recolher o seu pedacinho, né, pagando isso com créditos e débitos. Tá? Então, um efeito bastante positivo para as empresas, né? Esse efeito de melhora, né, no fluxo de caixa, especialmente então no fluxo de caixa das indústrias, que é o começo, né? Bem o começo ali da cadeia comercial. Mas a gente tem um efeito importante para os fiscos, né, pessoal? Então aqui, importante ter em mente que hoje, se a gente tem uma tributação muito concentrada em origem, né, seja pelas monofasias, seja pela substituição tributária, seja pelo fato do IPI ser um tributo de início de cadeia, né, ou seja, não seguir por toda a cadeia, os fiscos estão bastante acostumados a fiscalizar indústria e perderam um pouco a prática, né, a mão, como a gente diz aqui, de fiscalizar o resto da cadeia, né, fiscalizar varejo. Né, então a fiscalização de varejo, para muitos produtos, ela praticamente não existe hoje. Né? Então, esse caso que eu mencionei para vocês dos cosméticos, por que eu vou fiscalizar uma perfumaria? Se essa perfumaria não paga mais nada, né? Tudo foi antecipado lá na indústria. Então, tributação da ponta, né, do varejo, é algo que os fiscos vão ter que se preparar, né? Vão ter que conhecer o varejo, vão ter que ir atrás, de novo, especialmente no setor industrial. Né? Então, quando a gente olha para o ISS, os fiscos municipais já sabem fiscalizar varejo, eles já fiscalizam. Né? Agora, quando a gente olha para a cadeia de produtos industrializados, muitas vezes os fiscos, tanto estadual quanto federal,
não sabem mais, né? Faz muito tempo que a substituição tributária invadiu, né, vários estados. Então, desde 2008, 2009, muitos estados começaram a ter cada vez mais produtos dentro da substituição tributária e os fiscos foram deixando de fiscalizar o varejo, né, e perdendo um pouco dessa prática de fiscalização de varejo. Claro que também outras medidas foram implementadas, como medidas de conformidade com CPF na nota, né, para estimular, e os fiscos, muitos abandonaram um pouco a fiscalização de varejo. Então, isso deve mudar, né? Se de fato a substituição tributária acabar, como eu realmente aposto que vai acabar, os fiscos não terão mais essa antecipação e terão que olhar para toda a cadeia, né? Terão que deixar de fiscalizar tanto os industriais e colocar forças também para fiscalizar aí empresas comerciais, inclusive na ponta, inclusive os varejistas. É isso, passamos agora ao nosso quiz. Primeira pergunta do nosso quiz. As indústrias, opção A, experimentarão redução de carga tributária em comparação com o cenário atual. Opção B, continuarão recolhendo o IPI. Opção C, terão crédito amplo desde que não optantes pelo Simples Nacional para IBS e CBS. Opção D, poderão optar pelo regime cumulativo da CBS se optantes pelo lucro presumido. A resposta certa é a opção C, terão crédito amplo desde que não optantes pelo Simples Nacional para IBS e CBS. Pois é, as duas primeiras opções até podem acontecer, mas não acontecerão necessariamente com todas as indústrias. Pode ser que algumas experimentem aumento de carga, mas outras experimentarão redução. Assim como o IPI, como nós vimos, vai ter uma aplicação bastante limitada para algumas poucas indústrias. Segunda pergunta. A não cumulatividade do IBS e CBS. Opção A, se assemelha à do ICMS. Opção B, é idêntica à do IPI. Opção C, depende do bem ou serviço ser considerado insumo na esteira do que ocorre com PIS e COFINS. E opção D, admitirá amplo creditamento, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Constituição. A opção correta é a D, admitirá amplo creditamento, com exceção daquilo que a própria Constituição limita. Como falamos, a regra é o creditamento amplo, o que a Constituição traz de limitação são apenas os bens de uso e consumo pessoal. Então a não cumulatividade de IBS e CBS será bastante diferente, bastante mais ampla do que a não cumulatividade que existe hoje, seja para o ICMS, para o IPI ou para o PIS e COFINS. Os estabelecimentos industriais, opção A, serão substitutos tributários para IBS e CBS. Opção B, tomarão créditos de IBS e CBS apenas sobre matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários. Opção C, não poderão se creditar de IBS e CBS nas aquisições de bens do ativo imobilizado. E opção D, deverão recolher o IBS com base no princípio do destino. E a correta é a opção D, deverão recolher o IBS com base no princípio do destino. Como a gente viu, a não cumulatividade vai ser bastante diferente, então todas as opções acima, A, B e C, estão incorretas, porque vinculam não cumulatividades, modelos de não cumulatividade que temos no sistema atual, mas que não teremos depois da reforma implementada. Bom, com isso encerramos a nossa quarta aula sobre o impacto nas indústrias. Aguardo vocês na próxima para falarmos sobre o setor comercial. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.